Minha saudação a todos e a todas que pretendem seguir estas meditações que vamos fazer sobre o Evangelho de São Marcos, com o intuito de conhecer mais Jesus Cristo, evidentemente, e a sua mensagem, mas também com o intuito de estudar as Escrituras Sagradas. E partindo, então, dos Santos Evangelhos. São 4 evangelhos. O primeiro escrito, segundo muitos estudiosos, foi o Evangelho de Marcos. Então, vamos começar pelo Evangelho de Marcos, procurando também seguir o estilo de São Marcos. São Marcos é um escritor conciso, não faz muitos discursos ou nenhum discurso, suas frases são curtas, são sintéticas, ele junta uma com a outra, faz uma linha de coordenações com a conjunção e, cai, em grego, cai, o que, e ele vai juntando uma frases curtas, simples, e dizendo rapidamente, num movimento bastante ágil, aquilo que ele pretende dizer. Então, podemos seguir também esse estilo para um primeiro estudo de Marcos. E sempre é possível depois aprofundar mais e tentar descobrir aquilo que está por trás do texto, as leitura subliminar, como se diz. Mas acredito que você que pretende acompanhar este estudo e esta meditação, vamos ficar com esta preocupação: ler o texto. E ler o texto com calma, ler o texto com tranquilidade. Pegamos o Evangelho de Marcos, abrimos, vemos que ele tem 16 capítulos, e vamos tentando descobrir o que cada palavra, cada frase está querendo transmitir, está querendo dizer. Simplesmente o que está escrito. Para não fantasiar o texto, e menos ainda para não dizer aquilo que ele não diz. Então vamos tomar também esse cuidado de, refletindo sobre o que Marcos escreveu, ter esta consciência. Estamos lendo Marcos, não estamos lendo João, não estamos lendo Lucas, não estamos lendo Mateus. Não estamos fazendo história sagrada. Estamos vendo simplesmente o que Marcos diz. E ele diz isso e não diz outra coisa, então ficamos com a noção transmitida por Marcos. Quando terminamos nas nossas reflexões bíblicas, quando terminamos os 4 evangelhos, então temos uma ideia de por onde anda cada evangelista, como ele vê a pessoa de Jesus. Por exemplo, se eu me ponho na posição de São João vê um Cristo vencedor, glorioso, que não é visto por Marcos, por exemplo. É o mesmo Jesus, visto por uma pessoa, visto por outras pessoas, que escrevem depois aquilo que eles veem, aquilo que eles sentem, aquilo que eles percebem, aquilo que lhes é revelado, do seu ponto de vista, levando também em consideração os destinatários, para quem eles escrevem. Então, esta preocupação, ler o texto e perceber aquilo que o texto está dizendo, que é o primeiro nível de qualquer meditação e de qualquer estudo. Depois a gente medita, depois a gente reza, depois a gente tira conclusões práticas, mas o ponto de partida é aquilo que se tem, e o que se tem é o texto escrito, e aquilo que o evangelista escreveu, no caso. Então, a partir daí, a gente vai depois tirando as conclusões.
Marcos, como disse, ele é conciso, ele diz rapidamente aquilo que ele tem que dizer. Se a gente não presta atenção nas palavras que ele usa, o pensamento passa e a gente já está no outro capítulo. Então, iniciando a nossa reflexão sobre Marcos, abrindo a Sagrada Escritura, qualquer texto, e vamos tentar também nos basear no texto grego que nós temos. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, tenho também o texto grego, para não termos dificuldades com as palavras, com o vocabulário usado. Então, quando eu abro o Evangelho de Marcos, eu leio princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aí é que eu digo, leia devagar e leia de novo para perceber o que está sendo dito. Princípio, alguma coisa está começando. Princípio do quê? Do Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma frase que é um título, simplesmente um título. Um título que encabeça os 16 capítulos que se seguem. Então, neste título, como em qualquer título, nós temos a indicação do conteúdo, daquilo que virá. Se eu pego um livro e está escrito assim, a moça, eu sei que o autor vai tratar de uma moça que é chamada de Sinhá, e aí tem toda uma história que ele vai desenvolver a partir deste título. Aqui o título diz Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, é um título que me indica que ele vai falar sobre Jesus Cristo, e aquilo que ele vai dizer é um evangelho. E a palavra evangelho tem o significado de notícia agradável, de boa notícia. Então eu vou ler 16 capítulos que vão me transmitir uma boa notícia. E essa boa notícia é sobre a pessoa de Jesus. Ou uma boa notícia que é dada por Jesus. Posso entender de um jeito e posso entender de outro. Boa notícia de Jesus significa boa notícia sobre a pessoa de Jesus. Jesus é a boa notícia. Boa notícia de Jesus pode significar também Jesus está dando uma boa notícia. De qualquer forma, nós vamos ver que se trata de uma boa notícia dada por Jesus e que, ao fim e ao cabo, essa boa notícia é o próprio Jesus. Assim está neste pequeno título de Marcos. E aqui poderíamos acrescentar, e aí é um pouco o resultado das pesquisas, do que os estudiosos descobrem, a palavra evangelho é uma palavra grega e é uma palavra usada também de forma técnica. Pela primeira vez ela é usada num escrito sagrado da forma como Marcos usa aqui. E é o único que vai usar a palavra evangelho como título de uma obra. Os outros evangelistas depois serão dependentes desta frase de Marcos, mas não usarão a palavra evangelho. Evangelho é uma palavra grega que os romanos, latinos, usavam para anunciar, por exemplo, a vitória numa batalha. Os romanos fizeram uma batalha, veio o anúncio de que ganharam, venceram, e temos então aqui um evangelho, que é dado a toda a população de que os soldados venceram a batalha. Ou uma outra notícia, que é uma notícia prazerosa para toda a população, um evangelho para o povo romano, nasceu o filho do imperador. Aqui não se trata nem de batalha ganha, nem de filho de imperador, se trata de uma boa notícia de Jesus Cristo. Então essa é a novidade introduzida por Marcos já no seu título. A boa notícia é de Jesus Cristo. Filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão que não se encontra em todos os manuscritos.
Em alguns manuscritos está Filho de Deus, em outros não. Em outros está simplesmente princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Outros manuscritos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Notem, a expressão Filho de Deus não significa necessariamente a divindade de Jesus Cristo. Dizer Filho de Deus é uma expressão comum, todo mundo é filho de Deus, todos os israelitas se consideravam filhos de Deus, Jesus é o Filho de Deus por excelência, sem dúvida. E aqui faço uma pequena ponte com São João, embora a minha preocupação é não sair de Marcos, mas para entender a expressão Filho de Deus, João dirá Filho unigênito. Quando ele diz unigênito, ele está dizendo um único, não há outro. Então aí ele está falando daquele que é Filho de Deus, igual a Deus, Deus de Deus. Está afirmando a divindade de Jesus Cristo. Marcos não está afirmando a divindade de Jesus Cristo. Os sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas, eles vão da humanidade para a divindade. Do homem que nasce no nosso meio, ou que vive e trabalha no nosso meio, e que, pouco a pouco, vai desenvolvendo a sua missão messiânica e tomando consciência desta missão. Diferente, digo, da proposta feita por São João, que começa logo com a divindade do próprio Jesus Cristo. Então, esse é o título que aparece no início do Evangelho. E com isso, São Marcos abre a sua obra de uma forma concisa, rápida, com poucas palavras, mas palavras-chave. E princípio quer simplesmente dizer o início, ele vai começar, mas também ela me joga a palavra princípio, com a qual começa a Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. São João começará no princípio, existia o verbo. Aqui não é no princípio, é simplesmente o princípio, mas é o início de alguma coisa grandiosa que está começando a acontecer entre nós, no nosso meio. E a partir daí, então, ele abre o seu escrito citando o profeta Isaías. Ele vai dizer, conforme está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Essa é a grande abertura do texto. Nós estamos no capítulo 1, naquilo que constitui a abertura da obra. E aqui temos a grande abertura, da abertura, a citação profética, eu envio o meu mensageiro, é uma voz que clama no deserto. Notem, também aqui, em termos de pesquisa feita pelos que estudam, pelos cientistas, pelos biblistas, o evangelista escreve como está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. E esta frase não está no profeta Isaías. E alguém pergunta neste momento, Marcos se enganou? Marcos conhece a Bíblia? Marcos está citando de forma errada o profeta, e assim abrindo o seu evangelho. Depois ele diz, vós do que clama no deserto. Esta frase é de Isaías. A primeira não, a primeira é de Malaquias. Por isso, algumas Bíblias traduzem o texto dizendo, conforme está escrito nos profetas, e não conforme está escrito no profeta Isaías. Mas Marcos escreveu, conforme está escrito no profeta Isaías, e juntou uma frase de Malaquias, capítulo 3 de Malaquias, o início do capítulo, quando Malaquias vê um mensageiro
que precede aquele que deve chegar, aquele que é esperado e que entra solenemente no templo de Jerusalém. É um texto que nós lemos na festa da apresentação do Senhor, quando Maria e José levam o menino ao templo no dia 2 de fevereiro. Aí Jesus entra solenemente no templo e o texto de Malaquias é lido para indicar realmente esta grandiosidade da entrada no templo daquele que chega. Não é o pensamento de Marcos. Marcos diz, alguém vem à frente, um mensageiro, um anjo mensageiro vem à frente para preparar o caminho. E aí ele corta a citação de Malaquias. Marcos não está interessado no templo. No fim do Evangelho, ele dirá que Jesus entra em Jerusalém, olha o templo e vai embora. Simplesmente olha e vai embora. Não fica no templo. O templo não está no centro do interesse de Marcos. Por isso ele corta esta entrada no templo e, em lugar da entrada no templo, ele põe uma voz que clama no deserto. E a partir daí, vocês percebem que a palavra deserto vai se repetir. Então nós entramos num ambiente de deserto. É esse o ambiente pelo qual entrará o Messias, o Salvador. E é a partir deste ambiente que o precursor começa a preparar a chegada daquele que deve vir. Marcos não coloca um Jesus grandioso que entra e toma posse solenemente de um templo. Não. Ele coloca um deserto árido no qual soa uma voz que diz, preparem o caminho. E o caminho acontecerá no deserto. E é por este deserto que o Senhor passará para chegar até onde ele deve chegar. Preparem o caminho do Senhor, tornem retas as suas veredas. Citação do profeta Isaías, esta sim. Isaías que vê uma voz clamando no deserto, e entendam bem, uma voz que clama no deserto, às vezes nós dizemos isto para significar que ninguém está ouvindo a voz. Não, não é isso que ninguém está ouvindo. É que a voz está sendo ouvida no deserto. Está sendo ouvida no deserto, não na cidade, não no templo. E esta voz o que diz? Preparem o caminho do Senhor. Preparem porque Ele está para chegar. Quem é que diz, preparem o caminho do Senhor? De onde vem esta voz anunciada por Isaías? Então, São Marcos introduz aqui repentinamente a figura de João Batista. Sem esperar, João surge. João já adulto, João já trabalhando, pregando, e João no deserto. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Melhor do que dizer João Batista esteve no deserto, é dizer o que está no grego, e surgiu João Batista, e aconteceu João Batista. E aconteceu, de repente, a gente se encontra com João, que está no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Veja como a frase usada por São Marcos é uma frase curta, concisa, que contém tudo aquilo que precisa conter. Apareceu João batizando no deserto, diz ele. Primeira frase. E pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Duas frases, coordenadas entre si, ligadas pela conjunção e. Aparece João batizando no deserto e prega um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados.
Então, assim, ele introduz repentinamente a figura do Batista ligada à profecia feita anteriormente pelos profetas Malaquias e pelo profeta Malaquias e pelo profeta Isaías. E assim nós encontramos nesta grande abertura uma figura central, João Batista.